E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de desenho 3. Na aula anterior trabalhei com a blocagem e o objetivo hoje é, sobre essa blocagem, começar a trabalhar com os aspectos de luz e sombra. Existem várias formas de se abordar esses conceitos e de se praticar e elaborar tudo aqui dentro da ferramenta. Eu vou mostrar um processo, que eu gosto, tá? Que eu me adapto, e vou falar sobre outros possíveis processos de criação de luz e sombra. O importante é o seguinte, agora não é momento de refinar. Nesse momento eu quero criar volume. Por que eu quero criar volumes? A peça que está aqui, ela tem cores flat, elas estão chapadas, você não tem aqui nenhuma atenuação para sombra ou nenhuma exposição de luz que marque volume, é tudo reto. Já nesse daqui, eu tenho muito volume em algumas partes e esses volumes diferem pelo tipo de material que eu estou lidando. O que seria esse material? A pele da pálpebra, por exemplo, é diferente da pele que está ao redor da cavidade ocular. O seu olho tem luzes e brilhos especulares que são diferentes do que a sua pele é capaz de colocar. Então todas as relações anatômicas que estão aqui devem ser observadas e recomendo que vocês observem o mundo ao redor de vocês e outras referências artísticas. O brilho que está especular aqui no olho, ele não pode ser colocado aqui na pele, ao meu ver, na decisão artística que eu estou tomando. A mesclagem de pele que eu tenho aqui com uma área que está mais sombreada à esquerda é uma decisão artística minha, que lembra um pouco dos conceitos de realidade. A luz incide dessa zona para a esquerda. Então, isso tudo tem que ser observado no momento para que você consiga criar volumes. Ao criar esses volumes, em outro momento, a gente cria um refinamento, um pós-processamento. Agora eu quero dar volume. Eu quero mostrar que essa pálpebra tem arredondamento. Eu quero mostrar que essa região aqui da pele tem uma incidência de luz diferente que essa região à esquerda da pele. Eu quero mostrar que a luz, quando bate no olho, ela nesse lado direito cria um volume diferente do volume à esquerda, porque há oclusão de luz. Essa oclusão acontece aqui na parte inferior do olho, nessa parte branca ainda do olho, por conta da cavidade ocular e da pele que faz esse delineamento. Então isso tudo, gente, é um monte de coisa que tem a ver, obviamente, com a anatomia, que tem que ser observada. Não precisa entrar tão a fundo assim, mas no estudo desse de luz e sombra, esses aspectos têm uma grande influência, beleza? Então é isso, vamos lá. Vamos começar aqui com essa etapa de concepção de luz e sombra. Eu vou mostrar aqui duas possibilidades de trabalho para que vocês possam começar com luz e sombra, beleza? Vamos lá. Essa primeira metodologia que eu vou mostrar para vocês funciona da seguinte maneira. Eu vou voltar aqui a opacidade do pincel para 100% e o fluxo para 100%, tá bom? E eu vou selecionar uma cor mais escura, um roxo, um tom mais escuro, e eu vou fazer uma marcação de luz, no caso aqui de sombra, para essa seção do meu desenho. Lembrando que eu só consegui pintar aqui dentro porque eu tenho o bloqueio alfa ativado para essa camada, tá bom? Então eu estou pintando sobre ela. Tem como pintar, isso daqui, o seu processo todo de iluminação numa camada extra. Não vou fazer isso, eu só vou usar essas camadas base para a gente fazer a mesclagem das cores. Então, tendo essa camadinha aqui fechada e com essa pintura, uma possibilidade de suavização dessa seção para a concepção da sombra é a utilização do nosso Smudge Tool, a ferramenta borrar. É essa ferramentinha que está marcada aqui, tá? Essa ferramenta, ela permite que você vá em áreas aqui, e crie essa mesclagem. Aqui a mesclagem foi bem drástica, porque eu acabei fazendo aqui com o mouse, eu estou com o mouse também. Eu vou fazer ela com a caneta com uma pressão um pouco menor, mais reduzida. Dependendo da quantidade de pressão que você faz na caneta, o delineamento é alterado, a suavização, esse efeito de borrado é alterado. E aqui, eu vou pressionando aos poucos para criar essa área de sombra, tá bom? Tá bem porca aqui na parte superior, eu posso ir puxando para cá para ir melhorando, aí vai da quantidade de pinceladas borrar que você dá. Então eu consegui fazer minimamente uma sombrinha aqui com essa área da esquerda mais escurecida. Não fiz luz de rebote nem nada, só para mostrar o recurso para vocês. E se você quer iluminar, ali na parte da direita, você vai pegar
um tom aqui, né, mais amarelado, na verdade, volta com o seu pincel. Vou pegar o meu pincel aqui, pressiono ele aqui, né, na direita. Vamos pressionar mais nessa área aqui, ó. E vou com a Smooth Tool, com a ferramenta borrar, fazendo a mesclagem, tá? Vocês podem notar que os tons alaranjados vão surgindo aqui, inclusive, ó, quando eu faço esse processo de mesclagem. Aí aqui, ó, só com a ferramenta de borrar, você pode ir puxando essas pinceladas como se estivesse trabalhando com tinta mesmo, uma tinta óleo, alguma coisa desse tipo, e você pode ir fazendo essa mesclagem, puxando da direita para a esquerda e vice-versa, da esquerda para a direita, para você levar um pouco de sombra para o outro lado e iluminação também para o outro lado, tá? Vou puxando mais do centro para as bordas para criar essa relação artística. Então essa é uma forma de fazer. Vocês viram, eu fui com o pincel duro, redondo duro. Fiz uma baita de uma sombra lá na esquerda. Depois, ferramenta borrar e fui puxando para o centro. E fui fazendo delineado com pouca pressão na caneta. E depois, fiz uma marcação amarelada à direita, fui puxando e fui chegando nesse resultado aqui, tá? E mesclando de pouquinho em pouquinho, com pouca pressão na caneta, levando essa mescla de cores. Então a ferramenta borrar é muito útil nesse sentido. Ah, tem gente que não gosta de usar porque acha que é cheat, que você está roubando. Cara, não me importa. Não me importa. O que me importa é você chegar no resultado legal. A ferramenta está à disposição. Não caia nessa pira. A não ser que você esteja estudando e isso seja um desafio. Olha, quero fazer isso sem usar a ferramenta borrar. Ah, beleza. Aí é opacidade de pincel, que é a próxima técnica que eu vou mostrar para você. É a mesclagem por meio da opacidade, por meio do fluxo de tinta que você usa no seu pincel. Então isso tudo varia muito, gente. Para estudar, beleza. Estuda aí, faz sem a ferramenta ou depois com a ferramenta, mas na hora de produzir, na vida real, com conta para pagar e com chefe para atender, ou a tua equipe precisando produzir, usa as ferramentas que está à sua disposição, tá? Não é feio não, beleza? Então é isso, usei Smooth Tool aqui, ó, e fiz todo um processo de mesclagem. Essa mesclagem tá com o pincel texturizado aqui, mas como a pressão tá um pouco maior, a textura não necessariamente aparece, tá? Dependendo da textura que você usa e da pressão que você usa, essa textura fica no borrado que você faz. Para cabelos, por exemplo, é legal usar, né, pincéis que tem ali fios finos e você faz o borrado que você consegue chegar no resultado legal. Então aqui eu fiz com uma textura qualquer, pode ser com um redondo duro, né, na hora de fazer a escolha aqui, ó, da ferramenta borrar, vocês têm a opção também de selecionar pincéis aqui dentro. Então você quer o redondo macio para melhorar isso tudo, né? Tem como fazer, tem como trabalhar, tá? Não é o pincel que vai te atrapalhar não, beleza? Então é isso, essa é uma forma, tá? Essa é uma das formas de trabalhar. Aí beleza, eu só vou pegar aqui o pincel, já tá em 100%, né? E, meu Deus, que dó que dá, né? Vamos apagar. Apagar não, né? Pintar por cima. Voltei quase para a cor original. Agora eu vou para uma próxima metodologia, tá? Eu vou trabalhar com a opacidade dos pincéis. Então para isso, diminuo aqui para 20%, o fluxo pode ser 20%, e se você achar que isso aqui está com uma dureza muito alta, você pode diminuir essas opacidades e suavizações que você tem aqui com relação ao fluxo do pincel. Esse fluxo aqui é como se fosse a quantidade de tinta que teu pincel solta sobre a área de desenho, tá? Então ele solta 20% aqui de acordo com a pressão que você faz. Beleza, aí eu vou pegar uma cor escura e de forma bem suavizada eu vou adicionando. Antes de eu adicionar mais, deixa eu só tirar o esboço da parte superior. Então tirei aqui o esboço e aí sim, ó, eu vou adicionando. Por que que eu gosto dessa técnica aqui? Vocês podem notar que de alguma forma eu estou texturizando o desenho. É diferente da outra que fica tudo muito mais suavizado. Aqui eu já quero um conceito artístico diferente. Então eu vou apertando, ó, de pouco a pouco, movimentos circulares e vou adicionando as sombras cada vez com mais pressão nessas áreas. Eu não mudei de cor, eu não alterei nada aqui, tá? Eu só tô passando por cima. Depois que eu passei por cima e aproximo, ó, a textura foi criada. Eu tenho uma texturização aqui, ó, que vem da opacidade da caneta que eu estou aplicando. E eu posso vir com o Alt aqui, selecionando a cor original da base para mesclar essas áreas intermediárias. Então eu vou aqui no intermédio e faço a seleção. Vou pegar um pouco desse roxo que está ali, ó, para eu criar uma diversidade de luz
e cor diferente aqui, né? Então, diversidade diferente é massa, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Isso acontece nas melhores famílias. E vou pintando por cima e vou suavizando e mesmo assim eu vou tendo textura, tá? Então, deixa eu só pegar um tom mais escuro agora para eu fazer esse traçado mais externo, bem marcado, né? Uma área de oclusão de luz aqui bem marcada. Depois eu posso voltar aí separadamente nessas áreas mais escuras e trabalhar com uma luz de rebote, né? Aquela luz branquinha ou a luz que vem da base de desenho. Então, se você tivesse uma base de desenho, tivesse influência ali de oclusão de luz, você poderia fazer uma luz de rebote. Não vou fazer isso agora, essa ainda não é minha preocupação, tá? E agora eu pego um outro tom aqui mais amarelado ou alaranjado, né? Deixa eu pegar aqui, descer um pouquinho na minha matiz e faço o mesmo procedimento, ó. Então eu vou aqui devagarinho, tá? Quem gosta de trabalhar só de um lado, ó, eu às vezes gosto bastante, dependendo do dia, né? Para fazer um mesmo padrão de traçado, gira a figura, tá bom? Volto aqui com o pincel e vou, ó, nessas áreas criando a texturização. E vou pressionando cada vez mais em algumas áreas, ó, aqui eu pressionei bastante, né? E volto a pegar o roxo que eu tenho ali e vou passando por cima para fazer a mescla. Essa é a mescla das cores, tá bom? É um estilo diferente do anterior, aí vai de gosto para gosto. Vocês podem estar assistindo e falar, putz, achei a outra muito mais massa. Calma, tá? É gosto, tá bom? Faça aqui, lhe traz um resultado mais próximo do estilo que você gosta. Essa daqui, quando eu terminar, vai ter mais textura. Eu acredito que eu vá gostar mais dessa daqui do que aquela que é mais suavizada, tá? Então eu vou fazendo aqui, ó, todo esse procedimento, pego o roxo de novo, passo por cima, volto a pegar lá a tonalidade amarelada. Eu posso pegar inclusive uns tons avermelhados, ó, e ir jogando nessa parte aqui, ó. Dá um efeito legal também. E depois pego o roxo, passo um pouquinho por cima, suavizo um pouco essa área. Isso dá uma mescla de cores, gente, muito interessante. Não fiquem só em duas cores, façam essa diversificação para ter um resultado interessante, tá? Volto na borda aqui, ó, para fazer mais uma camada de luz. Aí eu vou nos intermédios agora, suavizando. Para isso eu posso também aproximar, tá? Vou pegar uma cor intermediária, diminuir um pouquinho o pincel e vou suavizando esses pedaços, ó. Então estou suavizando aqui, fazendo essa mescla. Pego um pouco do roxo que estava lá ao lado, passo por aqui, um pouquinho desse tom de rosa que está para cá. Esse tom de roxo que está para cá, eu vou aproximando aqui também. Esse tom mais amarelado, mando para as bordas. Posso ir para um mais claro ainda. Deixa eu pegar aqui que eu apertei outro atalho. Aí, mais claro ainda. E colocando bem nas bordinhas. Deixa eu diminuir o pincel aqui, tá? Diminuir bem. E fazendo isso aqui, ó. Essa aproximação das bordas. Pego os tons intermediários, vou passando por cima, porque isso tudo vai suavizar e criar camadas intermediárias, tá? Então, ó, suavizando aqui. Vou pegar esse outro tom de roxo aqui, ó. Agora eu já posso aumentar de novo o pincel, porque com essas opacidades, essas camadas vão ficando uma sobre a outra e vai criando a texturização que eu quero, tá bom? ESC aqui para voltar para a rotação original e de alguma maneira aqui nessa seção, diferente do outro, né, que essas luzes ficaram mais para a parte interna, eu vou fazer o seguinte, ó, eu volto aqui a opacidade para 10, 9% e jogo mais dessa luz alaranjada aqui para a direita, aí bem geralzão, ó, passando por cima, porque isso concebe as camadas anteriores, ó. Agora eu tenho esse resultado, tá? Diferente do que a gente tinha anteriormente, e aqui com essa mais escura eu pego e passo aqui por cima, ó. Não precisa ser muita pressão e eu chego nesse resultado, tá? Camada sobre camada, trabalhando com opacidade e ganhei textura e já um pouco de volume, tá? Ainda tem algumas partes que estão mais chapadas porque eu vou ter que incidir mais luz. Por exemplo, deixa eu pegar uma luz mais clarinha aqui, né, um amarelado. Essa área aqui, ó, que tem arredondamento, ó. Não sei se aparece muito, é para vocês, ó, vou exagerar, só para vocês verem, né, ó. Essa área aqui, ó, tá? Essa área que tá nessa posição. Aqui vocês podem ter
um pouco mais de luz e ir pegando as luzes intermediárias e fazendo o processo de mesclagem da mesma maneira. Pega um mais clarinho ainda aqui, né? E marca mais essa área aqui, porque é uma área que tem volume, ó. Então, olhando de longe, eu criei um volume um pouco maior nessa área aqui, ó. Essa área está com um pouquinho mais de volume. Ainda falta uma luz mais clara, então eu jogo o pincel um pouquinho mais claro e vou fazendo aqui as marcações, ó. E com isso eu vou criando volume camada por camada. Volto e vou mesclando. Isso vai ter que acontecer desse outro lado aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui um rosinha, um barra lilás bem clarinho para criar isso nessa área aqui, ó. Então todas essas áreas que tem mais volume arredondado e partem mais para o centro da forma são áreas que vocês podem delinear, que vocês podem ir marcando, tá? Então marquei essas duas áreas aqui. Então essa base aqui tem minimamente um leve volume, ainda não, eu preciso trabalhar mais em cima disso, mas eu já consegui jogar um pouco de luz e um pouco de sombra. Eu recomendo parar nesse ponto, tá? Essa base e ir partindo para as camadas internas. Por que eu tô falando isso? É muito tentador fazer o seguinte, pegar um pincel mais escuro aqui, ó, e vir nessa área aqui, criar o resto do volume. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a opacidade, vamos pôr em 50% para marcar um pouco mais, ó, para vocês enxergarem. Para que eu crie volume, ó, nessa área aqui. Escapou um pouquinho ali na parte superior, tá? Mas vamos marcar bem para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Criar a oclusão nessa área aqui, tá? Não é ali que eu quero trabalhar agora. Isso já é uma etapa um pouco mais refinada de concepção de oclusão. Ainda não vou fazer isso, ó. Só joguei um pouco de volume para entender se a coisa está funcionando. Ao meu ver, começou a funcionar, tá? Então, é devagar que as coisas vão acontecendo, tá bom? Vamos devagar aqui. Então, não vou para esse detalhamento, tá? Num próximo passo, eu vou para as camadas mais internas e vou trabalhando isso tudo. Vou para a parte branca do olho. Para a parte branca, eu vou pegar o branco que está aqui fora, vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos pôr lá os 10%, né, de opacidade e jogo mais branco para cá, ó. Posso pegar um pouquinho da luz que está aqui na lateral, porque ela será refletida de alguma maneira, ó, e vou jogando aqui também. Joguei um pouco de branco, vou jogando essas cores e vou fazendo a mesclagem, porque essas luzes, gente, elas têm um grau de reflexão nessa porção aqui do olho, tá? É muita reflexão? Não, aí vai da escolha artística, tá? Aqui eu coloquei só um pouquinho aqui na base e deixei mais branco, só que eu joguei também essa camada por cima. E aí que eu joguei as cores que eu quero, eu volto e jogo um pouco do branco por cima para criar essa relação aqui, ó, de especularidade da luz, ó. Então nessa área, camada por camada, ó, tô passando várias vezes, ó, várias vezes com pressões diferentes aqui da minha caneta para criar essa relação aqui, ó. Aí automaticamente essa área aqui de baixo já sofre algum tipo de oclusão, tá? Se você quer mais branco ainda, aumenta a opacidade, né? Aqui foi muito, ó, foi para 50%, não ficou legal, vamos pôr em 30%. Para mudar rápido assim, vocês notem que eu não fui lá em cima e digitei, né? Eu apertei o 3 do teclado, o 3 é 30, 2, 20. Se digitar, por exemplo, 43, ó, ele já põe automático a opacidade lá. Então vamos deixar agora, sei lá, em 30% e trabalhar mais com essa área aqui, ó. Aí beleza, aí eu vou devagarinho estendendo isso para lá. Sempre nessa área mais central, tá bom? E vou levando para lá, ó. Volto um pouquinho nas bordas para fazer mesclagem com o branco, só que eu só consegui criar esses volumes aqui porque eu trabalhei com aquela cor base e depois eu fui jogando branco, depois eu fui voltando a iluminação, tá? Então nessa área aqui diminui um pouquinho ainda o pincel, mais branco aqui, volto e pego as cores que estão ao redor aqui e posso ir jogando ao redor para criar a camada de oclusão. Já na outra parte do olho, aí a gente pode marcar bem aqui, ó, até pegar um pouco desse roxo que tá aqui, ó, para marcar um pouco mais essa seção. Marquei essa seção, posso voltar com o branco, porque eu vou criando camadas de textura para essa área também, tá? E não tem que ficar pronto isso aqui agora. A ideia é sempre observando de longe e vendo se você tá
criando volume. E de pouco a pouco você vai estabelecendo essas relações de volume, tá bom? Então aqui dá para trabalhar um pouquinho mais, vou aumentar só um pouquinho o pincel. Eu quero pegar essa cor aqui da pálpebra e jogar um pouquinho mais aqui para essa área ficar um pouco mais escura, criar um pouco mais de sombreamento aqui. Então vou jogando, ó, camada por camada, isso vai criando texturas, isso depois, quando a gente for finalizando a arte, a gente vai ficando muito bacana, tá? E volto aqui, ó, para suavizar agora com um pincel um pouco maior, eu volto com o branco. E vou fazendo esse jogo, né, ó, mais pra cá, volto um pouco mais pra cá, posso jogar cada vez mais, ó, opa, aqui foi bastante, deixa eu voltar aqui e volto e faço a mesclagem, ó. É um vai e volta aqui, gente, que depois vai trazendo camadas de textura, tá? Então essa área da esquerda está levemente mais sombreada do que a da direita. A da direita aqui carece de um pouco mais de branco, aí você pode ir adicionando isso tudo aqui, tá? De pouco a pouco você vai concebendo as suas camadas aqui, ó, de oclusão, tá? Isso aqui depois a gente pode adicionar. Agora não é tanto momento assim de trabalhar com essa oclusão, porque depois a gente volta aqui, ó, e vai fazer isso aqui. Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Tô primeiro colocando sombra e luz, né? Não que a oclusão não seja sombra, tá? É sombra também, só que já é um refinamento um pouco maior. É outra característica que eu tô observando. Eu tô observando como esse volume externo faz, né, em termos de influência, né? O que ele faz de influência na parte interior, tá? Então a luz chega aqui, esse arredondamento de pálpebra, que depois... Pálpebra não, né? Essa parte aqui fora do globo, ó. Aqui a gente vai ter uma área, deixa eu colocar aqui em 100%, pegar uma cor. Eu tô na camada errada, na verdade, não adianta, né? Aqui nessa área, ó, a gente vai ter um pouco mais de luz, ó. Recebeu luz aqui, essa parte que tem uma curvatura um pouco mais acentuada e tende a entrar no globo ocular, vai ter oclusão. Essa oclusão aqui vai acontecer nessa parte. Opa, aqui escapou o traçado. Nessa parte aqui. Esses intermédios aqui, essa parte aqui intermediária, ó, ela vai ter que ser suavizada, tá? Pra gente criar volume. Assim como eu vou ter que suavizar toda essa curvatura que foi criada ali, tá? Fiz só um pedacinho ali, depois eu tenho que fazer de forma mais aprofundada, mas essa é a ideia. Não é agora que faz isso, tá? Não é agora, porque eu nem sei se essas são as decisões que vão ser necessárias para esse pedaço da peça, tá? Então, volto aqui, tiro a oclusão, deixo só esse leve sombreamento. E vou fazendo isso para as partes internas. Essa parte azul vai passar pelo mesmo. Então vamos lá nela. Seleciono aqui essa seção. Opa! Que eu mudei ali a posição, né? Vou pegar esse tom de roxo aqui, da pálpebra, tá? É sempre muito útil fazer esse tipo de coisa. Opacidade em 10%. Aumento bem esse pincel. E aqui nessa área, ó, eu jogo um pouco desse roxo aqui na parte inferior também. Lembrando que a luz vem mais da direita para a esquerda do que da esquerda para a direita, portanto essa área aqui, ó, ela tem que ser um pouco mais escura, tá? Então, portanto, eu venho aqui, ó, camada por camada, adicionando essas relações. Aqui, ó, eu pego esse azulzinho e vou clarear ele um pouco mais para criar isso aqui, ó, essa luz que vem ali da parte traseira. E ela vai acontecendo cada vez mais clarinha aqui, ó, próximo da beirada, que isso cria uma estilização bem legal ao meu ver. Então, passando esse azul mais claro aqui, né, eu volto a trabalhar com aquela parte mais escura, tá? Pego o roxo aqui, até porque esse azul mais escuro, ele foi oriundo daquele roxo que vocês viram, né? Sendo aplicado no início. Então eu posso ir pegando de novo aqui os tons intermediários, ó, para ir fazendo essa mescla. E o que tem aqui de branco por fora no olho, eu posso ir aplicando para cá com um pincel um pouquinho menor, cada vez menor, porque eu vou criando essas camadas de mesclagem, né, ó, e a gente vai tendo um efeito bem bacana, ó. A luz que eu tô criando aqui é bem interessante, ao meu ver, funciona bem, tá, ó. Então vou passando aqui várias e várias vezes, ó, de uma parte para outra, e eu crio essa textura.
tá? Então, olhando de longe, ó, de alguma maneira ali eu já tenho aquele brilho mais especular, mais marcado, porque essa área do olho produz esse tipo de brilho. Agora eu vou pegar esse azul aqui, vou para um azul marinho, mais para a direita aqui, vou nas bordas, escureço um pouco mais para marcar isso bem aqui, ó. Marquei bem ao redor. A que tá aqui tem um pouco menos de influência, portanto eu vou clicando aqui com o Alt, pegando os tons intermediários, né? E fazendo essa marcação de silhueta aqui, ó. Então vejam, a textura que eu vou criando aqui, gente, é bem interessante. Pega essa parte clara, ó, e volta a passar aqui na parte de trás, para eu ir restabelecendo essas ações de iluminação e sombra, ó. Passo aqui de novo, tá? Tom intermediário sobre tom intermediário, porque é isso que vai fazendo a mesclagem no desenho de vocês, tá? Então eu criei aqui relação de luz e sombra para aquela área. Vou para mais um pedaço, vamos lá, vamos dinamizar. Parte central, mesma coisa, tá? A influência agora que eu vou receber nessa parte é um pouco diferente. Lembrando, a parte da esquerda é mais escura, da direita mais clara. Portanto, eu vou pegar aqui esse azul mais claro e vou criando aqui, ó, esse tipo de relação. E sempre usando o movimento que você observa de volume da forma. Como é uma forma aqui circular, eu vou fazendo um movimento também circular para a criação dessas camadas, para a criação desse volume, tá? Então aqui, ó, ficou um negócio bem bacana. Vou escurecer um pouquinho mais esse tom de azul, vai quase pro preto, na verdade, né? Para criar essa camada aqui de sombra, ó. Então mais pesada para lá, mais clara para cá, tá? Então vou pegando aqui, ó, fazendo toda essa composição camada por camada, tá? E ali conseguir chegar nesse efeito de luz e sombra. Então, ó, textura bem marcada, tá? Então já dá para começar a ter uma noção de onde está vindo a luz. Ela está vindo nesse desenho que eu estou fazendo um pouquinho mais de baixo ainda, não tão de cima da direita para a esquerda na parte inferior, e sim direita embaixo para superior esquerdo, tá? Vai ficando legal, um pouco diferente do que está à esquerda, mas vai ficando legal. Para finalizar, vamos lá para a pálpebra. E aqui na pálpebra eu tenho uma influência bem grande dessa luz externa, tá? E do reflexo que a pele que está ao redor faz, ó. Portanto, aqui a minha decisão é jogar bastante dessa luz aqui, ó. Vamos pegar essa que está mais à esquerda aqui, à direita, desculpa, esse alaranjado. A gente joga para cá, depois eu vou voltando com o roxo, ó, criando essas camadas. E aí eu faço aqui o sentido da pálpebra, né, com o roxo, para a gente ter o estabelecimento desses volumes. Na parte mais esquerda aqui, ó, pegar esse roxo bem escuro, vou aplicar um pouco desse roxo que está aqui, eu vou fazendo o mesmo movimento, ó, para estabelecimento dessas camadas, tá? Então eu vou sobrepondo camada sobre camada e a texturização vai ganhando vida, tá? Depois, quando eu trabalhar com a questão de oclusão, essa área aqui, ó, deixa eu pegar um pincel menorzinho para mostrar a área para vocês. Essa área aqui, tá? Deixa eu pôr em 100%, né? Essa área aqui, ó, ela vai ter oclusão. E a separação de oclusão vai nos dar a separação das formas do globo ocular e pálpebra para a pele ao redor, tá? Mas você pode ir colocando outros valores tonais, outras cores para estabelecer relações ali de luz e de sombra. É o que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui um tom mais amarelado e vou adicionar nesse trecho aqui, ó, nesse pedaço aqui. Foi muito, né, que eu tenho que voltar a opacidade. Vamos pôr em 10% agora, ó. Ficou muito grande ali o pincel. Nessa parte aqui, ó, fazendo o sentido ali do olho, tá? Porque o volume da parte central aqui, né, dessa parte mais roxa aqui, eu já até esqueci o nome, tô com córnea na cabeça, tá? Mas depois, põe aí no comentário, fazer igual os youtubers, né? Põe no comentário aí qual que é o nome. Eu possivelmente depois vou procurar aqui para me lembrar. É um nome bem besta que infelizmente agora que eu tô gravando me fugiu da memória, tá? Então, ó, eu faço esse movimento aqui porque o olho ele tem alguma influência ali, né? A pálpebra sobre essa influência da parte interna. Então, vou fazer esse movimento aqui nos dois lados. Lembrando que aqui à direita, né, ó, pegar um roxo mais escuro,
a gente tem que ter mais incidência de sombra. Incidência seria de luz, na verdade, né? Eu tenho que ter mais sombra nessa parte aqui, ó. Então vim jogar ela bem escura para cá. Com o Alt eu faço os tons intermediários. E aqui eu vou fazendo essa mescla, ó, para que eu consiga enxergar esse volume, né? Aqui ficou muito marcado no amarelado, então eu volto com os tons de roxo para fazer a mesclagem. Então pego essa área aqui e vou fazendo a mesclagem. Aí eu aperto, obviamente, cada vez mais para esses tons serem mais suavizados, tá? Então faço isso nessa porção. Agora eu posso aumentar um pouquinho para eu ter um resultado como esse aqui. E aqui eu suavizo mais essa transição, tá? E agora que eu tenho essa marcação, aí sim eu volto a pegar um tom mais amarelado, mais alaranjado, diminuo um pouquinho o pincel para dar aquele brilho mais especular aqui nessa área. Então pego o que está ao redor aqui e vou jogando com o mesmo movimento circular, seguindo a parte interna. Que depois que vem a questão da oclusão que eu falei para vocês, né? E agora, aqui num tom amarelo bem clarinho, jogo um pouco mais, né? Aumento um pouquinho o pincel para jogar nessa área aqui, tá? E aí sim, suavizo aqui as bordas ao redor. E nessa parte central aqui, como eu tenho mais volume, eu posso jogar essa tonalidade de pele, que tá ali. Não existe, né, tanto assim uma tonalidade de pele nessa área aqui, ó. Vocês viram que são várias camadas que vão acabando, né, que acabam criando ali uma textura para nós. Depois eu vou fazer as luzes, né, de highlight para dar um brilho diferente nessas bordas. E aí eu crio um limite ali de áreas de maior relevo. Isso vem com o tempo, tá, gente? Aqui eu estou fazendo luz e sombra e já alguns aspectos até de oclusão, mas não muito, porque aqui eu estou fazendo alguns testes, né? Essa área aqui, ó, tem que suavizar um pouquinho mais, tá? Isso tudo, gente, é refinamento que dá para você ir fazendo em tempo de produção, tá? Não tem problema, mas se você já consegue suavizar alguma dessas coisas, beleza, já suaviza. Então, ó, já tem uma texturização bem legal. Outro estilo de pintura, com aspectos diferenciados de texturização, diferente do que está aqui à esquerda. Depois eu vou jogar os brilhos que eu ainda tenho que jogar, né? Essas luzes que eu falei têm que ser melhoradas na parte inferior. Questão de oclusão, quando eu vou para o globo ocular, tem que ser feita, tá? Mas aqui é uma etapa que eu creio que de luz e sombra já dá um pouco mais de volume, tá certo? A gente já tem um volume aqui já mais identificável. Eu já vejo mais 3D do que eu via antes quando eu tinha feito apenas a blocagem, tá bom? Então é isso por essa aula. Na nossa próxima aula eu venho com a oclusão para que a gente consiga criar mais definição e divisas no desenho, beleza? É isso aí, gente. Até a nossa próxima aula.